Neste início de semana, a situação do tempo começa a mudar na maior parte do país. A forte massa de ar polar que chega à região sul provoca queda brusca nas temperaturas. Na semana passada, tivemos muito calor em grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Porto Alegre teve 30 graus de temperatura máxima e hoje os termômetros não devem passar dos 12. Isso sob a influência da frente fria que chegou à região. Pelas imagens de satélite, a gente consegue observar o sistema provocando nuvens carregadas entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Essa frente fria começa a avançar em direção ao sudeste e também ao centro-oeste do país. Esse sistema, todas essas áreas de instabilidade, provocaram chuva forte, com rajadas de vento de mais de 100 km por hora em algumas cidades gaúchas. Essa frente fria também provocou rajadas de vento de mais de 70 km no Rio de Janeiro. Após a passagem dessa frente fria, chegou uma grande massa de ar polar ao sul do país. A gente observa em toda esta área azul a influência desse sistema. A massa de ar polar trouxe queda nos termômetros. A temperatura pela manhã ficou abaixo de 0 grau em várias cidades do Rio Grande do Sul, também de Santa Catarina e do Paraná. E agora o frio começa a avançar para Mato Grosso do Sul e também para o estado de São Paulo. Por isso, aquele calor todo da semana passada vai dar uma trégua. Já estamos no inverno, mas as temperaturas eram de verão na semana passada. Finalmente, o inverno dá as caras no centro-sul do país. Agora, existe uma forte massa de ar quente e seco que domina toda a região central. Esta área vermelha mostra onde não há possibilidade de chuva. Esse sistema dificulta a formação de áreas de instabilidade, garantindo uma quarta-feira ensolarada com baixos índices de umidade relativa do ar. Ontem à tarde, no Distrito Federal, a umidade ficou abaixo dos 20%, o que já é considerado estado de alerta pela Organização Mundial da Saúde. E essa massa de ar se mantém nos próximos dias, ou seja, por enquanto não há possibilidade de chuva para a região. E essa falta de chuva, os baixos índices de umidade relativa do ar, a falta de vento, propiciam um aumento do número de focos de queimada na região. Só no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul já são registrados mais de 400 focos. Eles são espalhados também pelo sudeste, parte do nordeste e também sobre a região norte. Só no sul da Amazônia, na passagem do satélite de ontem, foram registrados mais de 400 focos, 230 só no estado de Rondônia. Além dessa forte massa de ar seco, o frio da madrugada consegue provocar nevoeiro nas primeiras horas do dia em algumas regiões. Vamos primeiro ver um vídeo de como se forma o nevoeiro nas principais capitais do país. Para começar, é preciso entender que durante o dia o sol brilha sobre a Terra e com os raios solares o ar e a superfície se aquecem. O solo absorve o calor do sol durante várias horas e apenas à noite é que a situação se inverte. No período noturno, o calor retido no solo é liberado para a atmosfera e ocorre o resfriamento. Quando o céu está sem nuvens, a temperatura fica ainda mais baixa durante a madrugada. E para a formação do nevoeiro é essencial que se tenha também umidade no ar. Com o frio da madrugada e o ar úmido, ocorre uma condensação. O fenômeno nada mais é do que uma nuvem que se forma próxima à superfície. Quanto mais frio e mais umidade, mais facilmente o nevoeiro se forma. Para esta quarta-feira, há possibilidade de nevoeiro ainda na costa do sudeste. Isso porque temos frio durante a madrugada, os ventos úmidos que sopram no mar e a aproximação de uma frente fria. Então, nesta faixa aqui, que atinge o leste de São Paulo, onde fica a capital, o litoral e também o centro-sul do Rio de Janeiro, um nevoeiro deve se formar nas primeiras horas do dia, prejudicando bastante a visibilidade dos aeroportos, tanto da capital paulista como da capital fluminense. Mas é só no comecinho do dia. Nas primeiras horas, esse nevoeiro se dissipa e aí o sol aparece até a chegada da frente fria, porque aí, com esse sistema, ocorrem pancadas fortes de chuva, previsão de tempestades com rajadas de vento e até queda de granizo. Essa previsão de tempo bastante instável vale para essa faixa aqui que vai desde o Mato Grosso do Sul até o Espírito Santo. No litoral da Bahia, com os ventos úmidos que sopram no mar, chove, mas uma chuva de forma mais isolada e passageira. Tempo instável também desde o norte do Maranhão até o estado do Acre, por conta do tempo quente e úmido que favorece a formação de instabilidades tropicais, por isso chove. São pancadas que ocorrem de forma rápida, principalmente no final da tarde e também no início da noite. Já em toda esta área clara do mapa que vai até o interior do Nordeste, predomina a massa de ar quente seco, que dificulta a formação de instabilidades, garantindo uma quarta-feira ensolarada, com tempo seco, baixa umidade relativa do ar, alta concentração
concentração de poluentes nas grandes cidades e temperaturas altas. Agora, nada de temperatura alta para o centro-sul do país. A massa de ar polar que ganhou força na região provoca uma mínima de 4 graus em Porto Alegre. Frio também em Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro, mínima de 20 graus. Lembrando que nos últimos dias os termômetros passaram dos 30. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 16. Já no centro do país e também no norte e nordeste, com o sol que aparece nesta quarta-feira, os termômetros sobem e por isso faz calor durante a tarde. Máxima de até 34 graus em Belém do Pará. A máxima é de 29 em Fortaleza e até 31 graus em Manaus. Saindo um pouco do Brasil, indo agora para a África do Sul, vamos falar da Copa do Mundo. Nesta noite vão acontecer 2 jogos. A massa de ar seco que domina o país dificulta a formação de áreas de instabilidade, por isso garante tempo firme. Não há previsão de chuva, pelo menos na hora do jogo entre a Alemanha e a Espanha. Temperatura em torno dos 15 graus. Também predomínio de tempo seco no outro jogo desta noite, entre Holanda e Uruguai, que vai ocorrer na Cidade do Cabo. A mínima prevista é de 11 graus durante a madrugada. Na hora do jogo, termômetros aí em torno dos 13 graus. Agora, viajando da África do Sul em direção à América do Norte, um furacão está provocando aí tempestades, ondas, mar agitado em toda esta região na fronteira aqui do México com os Estados Unidos. Vamos ver como é que se forma um furacão nesta região do Atlântico Norte. Primeiramente, é necessário que a água do oceano esteja quente, acima de 25 graus. No caso do Alex, a temperatura do Atlântico Norte, na região onde ele se formou, estava em torno de 27 graus. Com a água do mar aquecida, ocorre mais evaporação e, por consequência, se formam mais nuvens. Os ventos que vêm do Equador e a própria rotação da Terra fazem as nuvens carregadas se unirem e ganharem força. A tempestade começa a girar no sentido anti-horário no hemisfério norte e no sentido horário no hemisfério sul. O sistema está formado e, conforme os ventos vão ganhando força, a tempestade recebe uma nomenclatura. Primeiro, ela se torna uma depressão tropical, depois uma tempestade tropical e, quando os ventos passam dos 118 km por hora, a tempestade vira um furacão. O sistema se intensifica sempre que passa por correntes de águas quentes. Os furacões apresentam uma escala que vai de 1 a 5 conforme a sua força. Quando os furacões estão longe da costa, a chuva e o vento que eles provocam se espalham pelo oceano sem causar muitos transtornos. O mar também fica muito agitado. O problema é quando eles avançam em direção às ilhas e aos continentes. Quando o furacão se aproxima da costa, a tempestade é intensa e as rajadas de vento causam diversos transtornos. As ondas, juntamente com a quantidade de chuva, causam alagamentos e prejuízos. Por outro lado, ao tocar o solo, o furacão começa a enfraquecer, já que não tem água quente para alimentá-lo. A boa notícia é que esse furacão, o primeiro dessa temporada, tende a perder força já nas próximas horas. Uma ótima noite para você e amanhã eu tô de volta.